Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 20 de novembro de 1945. Os julgamentos de Nuremberg. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 com o triunfo dos aliados, deixando como sequela um profundo desejo de punição dos crimes cometidos pelo regime nazista. Naquele mesmo ano, as nações vencedoras impulsionaram processos jurídicos contra os principais líderes do genocídio que terminou com a vida de milhões de judeus e outras categorias de perseguidos. Foi a primeira vez na história que uma nação vencida foi julgada por um tribunal internacional por suas ações de guerra, mas também era a primeira vez que uma nação havia cometido um genocídio semelhante. Conhecidos os fatos aberrantes cometidos pelo governo alemão do Terceiro Reich já desde 1941, foi sendo gestada a ideia de que os seus responsáveis mereciam um castigo exemplar, que transcendesse os órgãos judiciais do seu próprio país. O processo mais importante porque julgava os máximos responsáveis ocorreu na cidade alemã de Nuremberg, contra 24 dirigentes nazistas, a partir do dia 20 de novembro de 1945. Encarregado de dirigir o julgamento e ditar a sentença, foi estabelecido um tribunal militar internacional, criado pela Carta de Londres, integrado pelos seguintes juízes titulares: Geoffrey Lawrence, do Reino Unido, Francis Bidlidge, dos Estados Unidos, Henri Donedieu de Vabres, da França, e Iona Nikitchenko, da União Soviética. Cada um deles contava com um suplente. O chefe dos promotores foi o americano Robert H. Jackson. Aconteceram 216 sessões desde o dia 1º de outubro de 1946, em pouco mais de 10 meses, durante os quais documentos e filmes foram apresentados como provas, chegando a uma sentença que absolveu 3 dos 24 processados: o ministro e vice-chanceler Franz von Papen, Hans Fittisch, que havia participado da propaganda nazista, e o ex-presidente do Reichsbahn, Hjalmar Schacht. Albert Speer e o líder da juventude hitlerista, Baldur von Schirach, se mostraram arrependidos e foram condenados a 20 anos de prisão. O governador da Polônia ocupada, embora também tenha se declarado arrependido, foi condenado à pena capital, assim como o secretário do partido nazista, Martin Bormann, que, conforme se soube então, já havia falecido durante a queda de Berlim, e o ministro do Interior, Wilhelm Frick. Os delitos que foram imputados a eles foram catalogados como crimes contra a humanidade, pois, aos crimes de guerra a realização de atos que atentam contra as leis de guerra, como torturas e assassinatos de população civil, o que não corresponde a conflitos armados, somou-se à morte de milhares de pessoas por motivos raciais. No total, foram 4 as acusações. Crimes contra a paz. Os nazistas planificaram e iniciaram o sangrento conflito contra a humanidade, genocídio, perseguição racial e torturas de guerra, subtração de bens, matança de reféns, torturas etc. e conspiração para cometer os delitos anteriores. A defesa dos imputados alegou que estavam sendo aplicadas leis penais com efeito retroativo, já que essas leis internacionais não existiam no momento em que se cometeram os fatos imputados. Além de seu sentido de justiça e de promoção da paz, este processo apresenta uma enorme importância jurídica, pois foi a origem do atual direito penal internacional. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo.